2020 foi um ano bem diferente. A pandemia mudou a vida de todo mundo. Então, muitas pessoas que não tinham o costume de ficar muito tempo na frente da televisão assistindo filmes e séries acabaram entrando nessa onda, nesse ritmo, porque com o isolamento social não pode sair, não pode ir em lugar nenhum, não pode nem ir na casa de amigos, de parentes. Então, enfim, o que fazer? Quando você não está trabalhando, não está fazendo nenhuma outra atividade, o negócio é sentar e assistir um filme. Enfim, quantos filmes originais da Netflix você assistiu? Me conta a verdade. Bom, eu não tenho a menor ideia, porque eu assisti muita coisa. E aí eu selecionei 10 filmes, porque tem aqueles filmes que deixam a gente com aquela sensação de uau. Então, assim, eu selecionei 10 filmes que me deixaram com essa sensação de uau. E se você quiser saber mais sobre eles, fica comigo até o final do vídeo. Bem-vindo a mais uma sessão Não Sou Cineasta, eu sou a Marcelene Silveira, obrigada por você estar aqui me ouvindo, para eu poder te ajudar a encontrar o que assistir, essa é a minha motivação, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu gravo os vídeos, é para poder te ajudar, esse é o meu objetivo. Então vamos lá, sobre os filmes que eu selecionei para falar aqui, né, sobre os 10 originais da Netflix que eu achei mais uau em 2020, eu não considero essa lista como um top 10, tá? O critério que eu tive para colocar a ordem, para ficar organizado, é exatamente a ordem que foi estreando na plataforma mesmo, tá? Então não é a ordem de o que eu mais gostei ou o que eu menos gostei, ok? Só para deixar claro. Então, o primeiro filme que eu quero falar aqui para vocês é o filme Dois Papas. Ele estreou lá no comecinho do ano, em janeiro, e ele participou das principais premiações de 2020, concorreu a prêmios no Globo de Ouro, concorreu a prêmios no Oscar, principalmente prêmio de melhor filme, e tem o brasileiro Fernando Meirelles na direção. Então, assim, é um filme que ele tem um gostinho, assim, diferente pra gente assistir, além de ter, de contar uma história real que eu amo histórias reais. Então, assim, filme baseado em histórias reais sempre me chamam a atenção, eu sempre corro para assistir. O filme Dois Papas é uma delícia de assistir. Independente se você é católico, conta a história dos dois papas, né, do Bento XVI e do Papa Francisco, conta tudo como se deu durante alguns anos. A história toda começa no conclave, logo após a morte do Papa João Paulo II, e todos os bastidores do que aconteceu naqueles dias, né? Gente, meu cachorro não pode passar ninguém na rua que ele berra, então se vocês estiverem ouvindo, é o meu cachorro. Bom, voltando. Então, o filme começa ali naquele período do conclave, né, logo após a morte do Papa João Paulo II, como se deu a escolha de Bento XVI, mostrou algumas coisas, né, meio que mostra que mesmo na religião existem articulações políticas, então assim, logo começa dessa forma, né, com a história do conclave. Aí depois, né, que o Papa Bento XVI é o escolhido, mostram alguns do papado dele e em paralelo vai mostrando a história do Papa Francisco. Gente, eu esqueci o nome do Papa. Então, assim, eu vou falar Papa, o nome de Papas mesmo, porque eu realmente não lembro o nome do Papa Francisco. Então, vai contando um pouco da história do Papa Francisco, logo após... Porque ele participou também, ele também era um possível Papa logo no conclave após a morte de João Paulo II. Então, por isso que é importante contar a história dos dois, porque ele também era um candidato. E ele era um candidato forte, mas aí acabou que Bento XVI acabou sendo o escolhido. Então, assim, a história vai mostrando um pouco da história deles depois da escolha de Bento XVI. Então, tanto do que acontece com Bento XVI, como o que aconteceu com o Papa Francisco nesses anos, até chegar no momento em que Bento XVI decide renunciar e acabam escolhendo, como se dá a escolha de Papa Francisco para substituí-lo. Então, assim, o interessante desse filme é que você tem ali duas figuras totalmente opostas, no sentido de que
Papa Bento XVI foi um Papa que ele não trouxe muito carisma, ele não era um Papa carismático, totalmente diferente de seu antecessor, né, do Papa João Paulo II. Então, isso foi uma coisa muito forte no período do papado dele, porque ele realmente não tinha carisma e isso é um negócio até difícil. Eu sou católica e é um negócio estranho dizer, eu não gostava desse Papa. Então, assim, é estranho dizer, eu não gostava desse Papa, é uma coisa muito pesada, né, dizer eu não gostava desse Papa. Mas enfim, então, aí conhecendo um pouco da história dele, a gente acaba entendendo, vamos dizer assim, diminui um pouco aquele ranço. E com saber da história de Papa Francisco, gente, que ser humano, que ser humano. Olha, eu não tenho nem o que dizer, eu acho que esse Papa Francisco, ele é um Papa diferente mesmo de tudo que já teve no catolicismo, enfim. E aí conhecer um pouco da história dele foi algo assim muito legal, foi assim bonito de ver o trabalho que ele tinha na Argentina, né? E principalmente em Buenos Aires. Mas enfim, é um filme gostosíssimo de assistir e assim eu deixo uma dica pra você. Se você for assistir esse filme, se você não assistiu ainda e for assistir esse filme, se prepara pra cena final. É uma cena muito, muito divertida. Assim, eu até ri, assim, não gargalhei, mas eu dei risada porque foi uma cena muito, muito hilária quando você tá falando de uma história de papas. É surpreendente aquele final. Mas enfim, então Dois Papas é o meu top 1, não necessariamente porque é o que eu menos gostei, mas sim porque foi o primeiro do ano. Então, assista Dois Papas que você não vai se arrepender, mesmo se você não for católico. O segundo filme, vamos dizer assim, o top 2, é uma animação que se chama Perdi Minha Mão. É uma animação original Netflix, é óbvio, né? A lista é só original Netflix. Esse filme, ele também esteve no Oscar, ele concorreu ao prêmio de melhor animação e foi uma das coisas que me levou a assistir, porque eu tenho por costume acompanhar as premiações e eu tento, na medida do possível, assistir todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Obviamente que é impossível assistir tudo, mesmo porque tem filme que acaba sendo lançado aqui no Brasil só depois do Oscar. Mas assim, eu tento assistir o máximo possível para eu não ficar boiando nas premiações e ter ali uma noção do que está acontecendo. Então esse filme Perdi Minha Mão é um filme muito legal. Se você gosta de animação, eu acho que você vai gostar desse filme. E se passa em Paris, que é uma cidade maravilhosa, eu amo Paris, enfim, filmes que se passam em Paris, então assim, a história se passa em Paris e conta a história de um jovem apaixonado e de uma mão decepada procurando pelo seu dono. E a história ela vai se desenvolvendo em flashbacks, dando a entender quem é o dono da mão. Então assim, a mão ela passa por várias aventuras e coisas assim, vamos dizer, dignas de filmes de ação, vamos dizer. E a história do rapaz, né, que é um entregador de pizza e ele é apaixonado por uma mocinha, aí vai contando aquele desenrolar da história dele com a mocinha. Eu achei esse filme muito gostoso, então se você gosta de animação, não deixe de assistir Perdi Minha Mão, porque filme que vai pro Oscar, gente, tem que ser assistido, porque com certeza, mesmo se ele não ganhou o prêmio, é porque é filme bom. E eu falo, esse filme é bom. O top 3 é o filme Resgate. Esse filme fez barulho, hein, gente? Fala a verdade. Tem o Chris Hemsworth, nosso querido Thor da Marvel. Então, assim, já foi um rebuliço quando ele estreou na plataforma, porque trazia simplesmente o nosso Thor querido. E o Chris, ele interpreta nesse filme um mercenário que ele tem como missão resgatar o filho de um grande chefão do crime em outro país. E aí ele parte para essa missão, mas aí chegando lá no outro país, dá ruim, a missão dá tudo errado e ele tem que se virar nos 30 para se livrar dos inimigos lá, que fazem parte de uma facção nesse país, que estão na cola dele e querem matar ele a todo custo. E ele quer proteger a todo custo também o garotinho, né? Então, olha, esse filme é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Então, assim, eu adorei esse filme. Agora, eu vou falar a verdade. Eu não sei se eu gostei desse filme porque tinha o Chris, ou se eu gostei do filme porque eu gostei do filme mesmo. Não sei dizer pra vocês, tá? Não vou mentir.
Porque, vamos falar a verdade, né? Os filmes do Chris Hemsworth fora da Marvel, né? Fora do personagem Thor, que eu me lembro, são só dois. As Caça-Fantasmas, em que ele interpreta um bobão, né? Uma participação até ridícula dele nesse filme. Era pra ser engraçado, foi engraçado, mas ele é um bobão, né? Vamos falar a verdade, não é uma grande interpretação. E o filme Amanhecer Violento, que eu gostei mais ou menos. Então, assim, fora dos filmes da Marvel, né? Os Vingadores, o Thor, outros filmes que ele tenha participado dentro do universo da Marvel, ele não fez filmes bons, na minha opinião. Então, assim, eu gostei de ver esse filme e eu gostei de ver ele além do personagem Thor, num filme de ação, que foi, assim, bem agitado, bem movimentado. Trouxe uma história relativamente simples, né? Basicamente, ele vai lá pra missão, pra resgatar, aí dá tudo errado, enfim. E eu não vou contar como aconteceu o final, porque senão eu vou dar spoiler. Mas enfim, é um filme que deve ter uma continuação, mas não necessariamente com o ator, né? Com o Chris Hemsworth. Talvez ele volte ou não, não existe ainda uma confirmação para o retorno dele, mas existe uma confirmação de que o filme vai ter continuação. Então, assim, eu gostei demais desse filme. E quem não gostou, por favor, comenta aqui por que não gostou, porque eu gostei demais. Como eu disse, eu não sei se é por causa do ator, mas eu gostei desse filme. Então, se você não gostou, conta aqui. E se você não assistiu, assista e depois me conta aqui o que você achou do filme, ok? Top 4 é o filme O Poço. E esse foi outro filme que deu o que falar, mas de uma maneira diferente. Porque O Poço, gente, vamos lá, é um filme diferente. E por ele ser diferente é porque ele fez tanto rebuliço. Mas eu vou contar pra vocês como foi pra mim. Eu tive que assistir o filme 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu tive sono. Eu achei o filme chato. Achei o filme nojento. Enfim, eu realmente... Até vou falar a verdade, eu cochilei em alguns pedaços. Aí acabou o filme, eu falei, nossa, que filme horrível. Passou, assim, no decorrer da semana, depois que eu assisti esse filme, que eu assisti no final de semana, eu comecei a ver a crítica bombardeando de boas críticas, né? Falando bem do filme. Melhor filme da Netflix. Eu falei, o quê? Melhor filme da Netflix? Não. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada. Então aí eu falei, não, vou ter que assistir de novo esse filme. Aí fui lá, assisti de novo e aí eu mudei a minha opinião. Assisti bem acordadona, assisti num dia, assim, no período da tarde, para não correr o risco de ter sono. Então, assim, assisti de novo e aí eu mudei a opinião. O que acontece com O Poço? O Poço, ele é um filme que te obriga a pensar. Ele é um filme que tem uma história, vamos dizer, filosófica. Vamos chamar ela de filosófica. Se passa num ambiente distópico, ou seja, é uma coisa que não existe, né? E não é nem questão de ficção, que a ficção, nem toda ficção é 100% ficção, porque pode acontecer, mas nesse caso, eu diria que não. Mas enfim, passa-se num ambiente distópico, e aí ele é um filme que tem várias metáforas e símbolos, assim, na linguagem, no roteiro, no cenário. E aí, para a interpretação desse filme, depende do que você conhece de livro, de literatura, do que você conhece de religião. Então, para cada pessoa, vai ser uma interpretação diferente. Além do fato que ele é um filme que é classificado como terror gore. O que é o terror gore? O terror gore, ele é naquele caso em que as pessoas comem restos de animais e restos de humanos. E isso é um pouco repulsivo, né? Mas assim, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu gravei na época que eu assisti o filme. Se você quiser saber um pouco mais detalhadamente sobre este filme, eu vou deixar aqui na descrição. Aí você vai lá e assiste, que aí você vai entender um pouco mais sobre a temática do filme. Mas assim, o filme me chamou a atenção. No primeiro momento eu não gostei dele, mas depois eu gostei. Por quê? Porque ele obriga a pensar. E nem todo mundo gosta de filme que obriga a pensar. Então, por isso que muita gente não gostou do filme. Tem muita gente que nem quer assistir o filme só de saber que é um filme que ele é filosófico. Mas é um filme que vale a pena, porque ele dá uma cutucada nas coisas que acontecem hoje em dia, as diferenças sociais, entendeu? Então, ele tem ali, sim, um toque
vamos dizer assim, um tema social. Então, assim, é um filme que vale muito a pena ser assistido para quem tiver estômago, porque algumas cenas são difíceis de ser assistidas, eu não vou negar para vocês, tá? Mas vale muito a pena assistir. Se você quiser saber um pouco mais do filme antes de encarar, assiste o meu vídeo que eu gravei logo em seguida que eu assisti o filme pela segunda vez, ok? Então, esse foi o top 4. O top 5 é o filme Meu Nome é Dolemite. Não sei nem se é assim que se pronuncia mesmo, mas eu entendo dessa forma. Meu Nome é Dolemite. Que é um filme estrelado pelo Ed Murphy. É um filme que, vamos dizer assim, é muito considerado um dos melhores papéis, uma das melhores interpretações de Ed Murphy. E na minha opinião, ficou muito acima dos personagens mais conhecidos dele, como o Alex Foley da sequência de filmes Um Tira da Pesada e do Dr. Dolittle. Ele realmente esbanjou interpretação, foi demais nesse filme. O filme ele é uma comédia, meio comédia, drama, comédia biográfica, porque tem um pouco de comédia, mas é um filme também dramático, que conta a história real de um vendedor de lojas de disco. Não me lembro agora o nome do personagem, mas uma pessoa real. Ele era um vendedor de loja de disco que ele queria muito ser comediante, queria vender as histórias dele. Naquela época você gravava e vendia discos, né, com as histórias dos comediantes. E ele não tinha oportunidade, inclusive ele tentava vender ali mesmo, tentava ver uma oportunidade dentro da loja que ele trabalhava e ele não tinha oportunidade. Aí de repente ele começa a ouvir histórias na rua, né, de pessoas que vivem na rua, e aí ele começa a inserir aquelas coisas que ele ouve e mudar o repertório dele, começa a inserir muitas piadas sujas, piadas chulas, enfim. E aí ele começa a fazer sucesso com esse tipo de linguagem. E o filme ele é repleto a partir de um certo ponto, tem muitas linguagens chulas. Ele aparece pelado, que aliás foi bizarro ver ele pelado, enfim. Ele aparece pelado, então assim, você tem que tomar muito cuidado com quem você vai assistir esse filme, porque tem umas cenas meio pesadas e tem umas falas muito pesadas, mas assim, é um filme que, para quem gosta de histórias verídicas, né, conhecer uma história nova, eu não conhecia a história dessa pessoa, desse personagem, então assim, é uma forma de você conhecer um personagem, né, se eu não me engano, ele está vivo ainda, essa pessoa que ele interpretou, e a interpretação de Ed Murphy, gente, que, como eu disse, é considerado um dos melhores papéis da carreira dele, que eu concordo, e que para muitos foi injusto ele nem ter sido indicado ao Oscar, ele foi indicado apenas ao prêmio de melhor ator no Globo de Ouro. No Oscar ele não foi indicado e para muitos isso foi injusto, apesar de que seria muito difícil ele ganhar, né, porque esse ano de 2020 de fato era o ano do Joaquin Phoenix, mas o fato de você ser indicado já é uma premiação, então ele poderia ter sido indicado porque ele realmente foi fantástico nesse papel. Então, se você ainda não assistiu Meu Nome é Dolemite, assista. Lembre-se que tem cenas com falas chulas, ele aparece pelado, então tome cuidado com quem você vai assistir esse filme, ok? O top 6 é simplesmente The Old Guard, estrelado pela maravilhosa, lindíssima, loiríssima Charlize Theron. Gente, que filme! Que filme! E eu amo essa atriz, entendeu? A minha paixão por ela começou lá em Advogado do Diabo, depois teve Doce Novembro, Monster, que inclusive ela ganhou o Oscar por esse filme, Monster, Iron Flux, e Prometheus, Atômica, ela é divina. E esse filme, gente, filme super movimentado, muitas lutas, em alguns momentos as lutas foram num ambiente assim, um pouco escuro, mas nada que tirasse um pouco da essência do filme. É um filme que traz Charlize Theron num papel assim de protagonista mesmo. Quando o filme que traz uma guerreira, mulher, descendo a porrada nos homens, olha, já me compra, já me ganha, porque o protagonismo feminino tá em alta e é isso mesmo, tem que ser assim para acabar com essa palhaçada, tem que ser assim, acabou, me chamem de feminista, mas eu acho que tem filme que tem a protagonista mulher num papel como esse, né, de uma guerreira, né, descendo além em todo mundo, é demais. Enfim, é um filme que tem uma história relativamente simples, que é a história de super-heróis, assim, imortais,
que eles têm, obviamente, o objetivo de proteger a Terra, né, os seres humanos, enfim, sempre tem uma missão em volta disso e tem sempre um inimigo querendo derrubar eles, né? E o filme é bem movimentado, deixou um baita gancho para continuação, ainda não tem confirmação de continuação desse filme. A Charlize Theron já falou inúmeras vezes que ela quer continuar no filme. Tem que continuar, gente, porque do jeito que o filme acabou, ele acabou com... tipo Lost. Quem assistiu Lost sabe. Todo final de temporada era aquele desespero, porque ficava aquele gancho daquela resposta, gente, como assim acabou agora? Cortou aqui e como é que faz? Como é que continua, né? Continua só na próxima temporada. Então, The Old Guard continua só no próximo filme, se tiver, né? Mas a gente tem certeza que vai ter. É porque a Charlize Theron também é uma atriz que tem uma agenda apertadíssima, imagino que também seja difícil encaixar uma obra assim tão rápida. Mas em algum momento, com certeza, a gente vai ter continuação. Então, se você curte um filme de ação, que tem um misto de ficção e coisas místicas, assista The Old Guard, que eu tenho certeza que você vai gostar. Top 7, The Project Power, que traz Jamie Foxx como protagonista. Esse filme foi outro que teve um barulhaço. Netflix com certeza colocou bastante mídia, comprou mídia, enfim, você via na TV aberta, comercial sobre o filme, cartaz na rua, eu vi outdoor do filme aqui na cidade onde eu moro, né, em Campinas. Enfim, foi um filme que também fez um barulhaço. É um filme, vamos dizer assim, que quando a gente fala de história, é uma história mais fraca, mas se você procura filme de ação... Gente, filme de ação não é pra ter uma história muito complexa mesmo, vamos falar a verdade. O legal do filme de ação é efeitos especiais, lutas, aquela correria. Isso é que é legal em filme de ação, gente. Então, assim, não esperem tanto de um filme de ação, porque o objetivo do filme de ação é ter ação. Entendeu? Se você quer um filme com uma história mais profunda, você tem que assistir um drama, um suspense, talvez, assim. Mas o filme de ação, o objetivo dele é barulho, é bomba, é pancadaria, enfim. E esse filme traz uma história muito simples. É uma traficante de drogas, uma jovem traficante de drogas, um ex-soldado, que é o Jamie Foxx, e um policial, eles se juntam para combater o tráfico de uma pílula, que é uma pílula que dá superpoderes a quem a ingere por 5 minutos. Então, quem ingere essa pílula por 5 minutos fica com superpoderes dos mais variados. E aí, para combater esse tráfico, eles se juntam, né? Cada um tem o seu motivo diferente ali para estar envolvido naquilo, mas enfim, aí de quebra, a gente tem Rodrigo Santoro no filme. Que foi uma participação super rápida, mas não deixou nada a desejar. Foi uma participação marcante. E assim, se você gosta de ver Rodrigo Santoro nos filmes, como eu gosto, porque eu gosto de prestigiar o trabalho dele, e ele faz sucesso, né, mesmo fora do Brasil, então assista The Old Guard. Tô com The Old Guard na cabeça ainda, gente, tá? A pessoa tá louca. Assista The Project Power. Lembrando que a história é simples. Faltam alguns elementos, explicar algumas coisas, mas se você procura filme de ação para ver efeitos especiais, lutas, brigas, tiro, porrada e bomba, pá! Project Power é a sua opção, ok? Top 8, gente. Top 8 é O Diabo de Cada Dia. Talvez, se eu tivesse que escolher entre todos esses filmes, qual foi que eu mais gostei na temporada de 2020, talvez eu escolhesse esse, mas talvez, eu não estou dizendo nada, não estou afirmando nada. Porque é um filme que exigiu muito dos atores, uma interpretação impecável, e ela foi impecável. Eu gostei demais da interpretação de todos os atores nesse filme. Foi uma história muito intensa, uma história pesada, um tema bem dramático, pesado. O filme fala muito de religião e de violência. Então, basicamente, o filme fala de religião e violência. E ele é contado em duas épocas. A primeira época é para contar um pouco da história da família do personagem principal, que é o personagem do Tom Holland. Então, o filme se passa na época da Guerra do Vietnã, logo após a Guerra do Vietnã. Então, aí ali que tudo começa, então, contam as raízes de como foi o crescimento, né, do personagem do Tom Holland.
Aí depois pula para cerca de 10 anos depois, mais ou menos, e aí é onde realmente a história tem um desfecho, tem um desenvolvimento mais profundo, que é então no momento final da trama, que seria já no futuro, depois da época da Guerra do Vietnã. Então, assim, mostra muito de como a religião e a violência afetam o discernimento de uma pessoa. E a violência ela é muito pesada, ela é muito presente em todos os momentos do filme. Então, tem vários tipos de violência e ela é mostrada de uma maneira bem assim, bem agressiva em alguns momentos. Mas assim, de qualquer forma, é um filme muito legal, tem uma história bem legal de se assistir. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história do filme antes de assisti-lo, eu gravei um vídeo logo depois que eu assisti esse filme, então eu vou deixar na descrição o vídeo, o link do vídeo, para você entender um pouco mais sobre O Diabo de Cada Dia e o porquê que ele está aqui entre os meus 10 preferidos e porque se eu fosse escolher, eu escolheria ele. Mas assim, é um filme que eu acho que vale muito a pena, apesar de ser um filme longo, ele tem mais ou menos 2 horas e 20 de duração, né? Então ele não chega a ser 2 horas e meia, mas é um filme longo, então ele pode ser um pouco cansativo de assistir, sim, com certeza, mas vale muito a pena pela temática, as histórias, elas se relacionam, a história desses vários personagens, eles se relacionam, elas se ligam em algum momento, e aí tudo faz um pouco mais de sentido. Então, esse é o top 8 e eu adoro esse filme. O top 9 é um filme gostosíssimo de assistir, é filme de sessão da tarde, né, que a gente costuma falar, né? É um filminho delícia de assistir com a família. É uma história gostosa, é uma história super simples. É o Enola Holmes. Traz então todo o universo do Sherlock Holmes, mas dessa vez o personagem principal não é ele, né, o Sherlock, é sim a irmãzinha mais nova dele de 16 anos, a Enola. E a história começa com o desaparecimento da mãe deles, e aí com o desaparecimento da mãe, os dois irmãos mais velhos, né, o Sherlock e o Mycroft, voltam para a casa de campo da família, onde a mãe e a irmã moravam, né? E aí o Sherlock está encarregado de investigar o desaparecimento da mãe e o Mycroft está responsável pela Enola. Inclusive ele quer colocá-la numa escola de moças, né, para que ela aprenda, seja educada e possa se casar. Ela com certeza não quer isso, porque a forma como ela foi criada pela mãe é uma forma totalmente diferente. Ela foi criada de uma maneira muito diferente, que vocês vão ver isso logo nos momentos iniciais do filme, que mostra um pouco do tempo do período dela com a mãe, né? Então, vocês vão perceber que ela é uma menina totalmente diferente. Ela não é assim, ela não vai se ela não tem preocupação de se casar. E aí, quando ela descobre que o irmão quer fazer isso com ela, ela resolve fugir. E na fuga, ela foge não só por causa disso, né? Porque ela não quer ir pro colégio de moças, né? Mas porque ela quer investigar o que aconteceu com a mãe. Porque ela sabe que ela pode descobrir onde a mãe está. E aí nessa fuga, ela conhece um jovem lord inglês que também está fugindo de alguém que está querendo matá-lo. E aí ela acaba se envolvendo com essa história também, e em paralelo à investigação sobre o desaparecimento da mãe dela, ela também começa a investigar por que querem matar esse menino, né, esse jovem lord. E aí coisas, muitas cenas de ação, de perseguições, ela fugindo de pessoas, eles dois juntos ali fugindo. E acontecem coisas engraçadas. E ela tem uma característica, a personagem Enola, de falar com a câmera. Então, de repente, ela tá aqui falando com alguém e de repente ela vira pra câmera. E aí ela fala alguma coisa pra câmera, como se ela estivesse falando com a câmera realmente, com a gente. E a pessoa que está ao lado dela não estivesse ouvindo o que ela está falando. Isso é muito divertido, foi uma coisa que fez o filme quebrar aquele clima tradicional que tem das narrativas, né? Aquela linguagem sequencial e aqueles diálogos sequenciais, esse negócio dela parar e olhar para a câmera e falar com a câmera, olha, foi muito divertido. Assim, é uma história simples, tá? Não necessariamente conclusiva, mas uma história gostosa de assistir. O Sherlock Holmes, ele é praticamente uma participação especial no filme, ele aparece muito pouco, mas o pouco que ele aparece foi legal, foi divertido, foi um Sherlock diferente, o Sherlock do Henry Cavill.
E eu adorei esse filme, eu adoraria que tivesse uma continuação, porque a gente gosta de filme leve, um filme para assistir com toda a família, filmes de sessão da tarde, como a gente diz, né? E como diriam, aqueles filmes abraço quentinho, né? Que é filme gostoso de assistir mesmo, que parece que realmente é um abraço quentinho aquele filme. Quando você não tá a fim de se preocupar com muita coisa, você não quer pensar em nada, assistir uma coisa gostosa, divertida. Então, Enola Holmes é uma ótima opção, eu adorei esse filme e eu recomendo demais se você não assistiu ainda. O top 10 é o filme Eva, que foi então um dos últimos filmes da Netflix que eu assisti. É um filme de ação que é estrelado pela Jessica Chastain. E mais uma vez, da mesma forma que em The Old Guard, ele traz uma personagem muito forte. Nesse caso, ela não é necessariamente uma guerreira, mas ela é uma agente e ela trabalha para uma organização que trabalha para o governo eliminando pessoas. O governo determina lá que alguém tem que ser eliminado por algum motivo, aí passa para essa organização e ela é a encarregada de executar essa morte. Aí o problema é que ela tem um vício de perguntar para essas pessoas o que elas fizeram para que ela recebesse essa missão de ter que matá-la. E aí essa mania dela de perguntar para as vítimas o que elas fizeram acaba incomodando os líderes dessa organização, que acabam querendo eliminar a Eva. E aí começa uma sequência de perseguições, né, lutas, muitas lutas, e a Jessica Chastain arrebentando geral, com assim um exército de homens atrás dela. Tem uma cena muito bacana que ela luta com um monte de gente e ela acaba com todos eles, assim, mostrando assim um protagonismo feminino assim elevadíssimo, né, que a gente adora. E a história é uma história simples, vamos assim dizer, meio assim, meio parecida com Identidade Bourne, né? A diferença é que ela sabe quem ela é, mas aquela mesma história, a pessoa trabalhava numa organização e de repente a própria organização em que ela trabalhava começa a querer eliminá-la. Então por isso que eu falo que é meio parecido com a Identidade Bourne. Então assim, eu adorei o filme, apesar de que realmente tem algumas falhas assim no roteiro, alguma coisa assim, mas filme de ação, gente, aquilo que eu já disse, filme de ação tem que ter ação, tem que ter correria, tem que ter luta, tem que ter efeitos especiais. Nesse caso não tem efeitos especiais porque o filme não exigia isso. Mas filme de ação é isso. Então, assim, eu gostei do filme e aí, me desculpe quem não gostou, mas eu adorei porque eu adoro ver uma personagem feminina, assim, acabando geral, detonando geral. Então, esse foi o meu top 10, Eva. E esses foram os 10 filmes mais de 2020 para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiram aos filmes, alguns ou todos, comenta aqui o que você achou de cada um, se você concorda comigo que foram filmes de uau, ou se você fala, não foi de uau, foi de ué. Me conta aqui por que você acha isso. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar dessas dicas. E não esquece de deixar aquele like, porque esse like ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para receber notificações dos vídeos novos que entram no canal toda semana. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.